Olá, sunshine para todos. Vamos lá no nosso 10º encontro. Vamos falar sobre a introdução às medidas em psicologia positiva 3. Na aula 8 falamos sobre as medidas da psicologia positiva 1, na aula 9 a 2 e agora vamos falar sobre a 3. Falamos primeiramente sobre o PERMA, né? Depois falamos sobre otimismo e esperança. E agora nós vamos falar sobre autoeficácia, resiliência e qualidade de vida. Ou seja, vamos convergindo isso para a qualidade de vida, para que a qualidade de vida nos dê essa felicidade autêntica que tanto fala Martin Seligman, né? A autoeficácia, vamos começar aqui dando algumas definições de alguns autores, né, de alguns estudiosos na área de autoeficácia, de resiliência e de qualidade de vida. A autoeficácia para Bandura, em 1977, ele definiu como sendo as crenças das pessoas em suas capacidades de produzir efeitos desejados por meio de suas próprias ações. Ou seja, ele está nos dizendo que são as nossas ações que nos faz autoeficaz, né? Que essa autoeficácia representa um mecanismo regulador das ações humanas. Por que regulador? Porque se eu vou lá e faço bem, e faço na hora certa e no momento certo, o que acontece? Eu estou regulando as ações e impacta diretamente no estabelecimento de metas, na execução das tarefas e na tomada de decisão e, consequentemente, no objetivo. Porque se eu pegar a minha tarefa e não ser eficaz e não fazê-la, o que acontece? A meta vai impactar na execução daquela tarefa. Consequentemente, vai impedir a tomada de decisão. Não tomando decisão, não vai chegar no objetivo. Então, a autoeficácia é uma ação minha, que eu posso ser ou não ser autoeficaz, e vai ter as consequências, né? Então, a autoeficácia é percebida naqueles indivíduos que têm um esforço supremo. Ele se esforça até o último minuto para conseguir executar bem tudo aquilo que se propõe, né? Diferente dos indivíduos que não têm autoeficácia, esses indivíduos que não têm essa autoeficácia, ele desiste logo. No primeiro problema, ou antes do problema, ele já desiste. É mais ou menos a gente comparar o otimista com o pessimista, né? E existe a autoeficácia coletiva, aquela que gera... que é feita, que acontece com os trabalhadores junto, nas equipes, que a equipe trabalha junto e acredita que vai atingir um objetivo comum a todos da equipe. São a autoeficácia coletiva, né? Que é muito semelhante à autoeficácia individual. E a resiliência, por sua vez, temos também algumas definições. Nesse caso aqui, eu separei do livro Sobreviver, de Claudia Henke, que é aquela cientista da Universidade Quantum, desse livro aqui, ó. Ela diz o seguinte, que é a capacidade de reverter uma situação adversa, de usar a força contrária de um dado evento a seu favor, de recuperar-se. A pessoa resiliente conta com uma força interna para se restabelecer de pequenos ou de grandes reveses. Então, a gente observa o seguinte, ela fala de força interna. Quando a gente fala de força interna, a gente percebe logo aquelas forças, né, e virtudes que todo ser humano tem, que eu devo usá-la mais ou menos a depender da necessidade de ser resiliente. E ela tem um pensamentozinho que fala aqui sobre também a generosidade e a humildade de nos conhecermos a nós mesmos, né?
de saber que nós temos um plano maior. Lá na frente eu vou falar um pouco mais desse pensamento que eu gosto muito. E para o professor Hugo, ele diz o seguinte, que existem características pessoais, que as pessoas resilientes têm essas características, que é lidar bem com extremos e adaptar rapidamente, sendo eficiente. Essa volta rápida para a normalidade, sem prejuízo do equilíbrio emocional e profissional. São flexíveis e são conhecidas como elásticos. Então, as próprias características definidas por ele já nos diz que resiliente é a capacidade de se recobrar facilmente ou adaptar-se às mudanças, né? E adaptar-se às mudanças não significa que eu vou me adaptar e vou me acomodar. Não, é adaptar as mudanças da melhor forma possível. Ou solucionar os problemas da melhor forma possível. Isso é ser resiliente. Não é eu me acomodar com aquilo que é ruim. Não é adaptar-se àquilo, mas é adaptar melhorando. Adaptar-se para a melhora em qualquer tipo de mudança. O IBC Coaching, eles nos sugere, né, 3 posturas básicas para que a gente reconheça o ser resiliente. É ser otimista, e administrar as emoções e controlar impulsos. Então, as pessoas que são resilientes, elas têm isso e sabem fazer isso muito bem. Então, o ser otimista é preciso criar, é preciso procurar e criar soluções com criatividade e bom humor. Esse é o ser otimista. É aquilo que nós já falamos do otimista, né? É saber como lidar com isso. É pensar e traçar cenário, criar solução. A outra postura que o IBC nos traz é administrar as emoções. Administrar as emoções, saber portar-se com serenidade e não permitir ser influenciado por pensamentos negativos. Ou seja, nós falamos muito das emoções, dos relacionamentos, né? Que nós devemos ter relacionamentos positivos, emoções positivas, mas nem sempre a gente tem emoções positivas e relacionamentos positivos. A gente convive em comunidade onde tem gente de todo jeito. Então, é não se deixar influenciar, é administrar essas emoções, tanto as boas como as ruins. E controlar os impulsos, não ir com muita sede ao pote, né? Como dizem, para depois não ter arrependimento, né? E quando a gente vai muito rápido, não controla esses impulsos, a gente pode agravar sempre a situação. Então, são sábias essas sugestões do IBC Coach. Eles têm várias outras sugestões, mas eu destaquei essas 3, que eu achei bem pertinente com o que nós estamos falando. Aqui está o pensamento da Cláudia Henck, que diz: estamos aqui para viver enquanto estivermos vivos e há uma vida para cada um de nós. Há um plano maior. Você pode melhorar, mas é impossível fazê-lo sem reconhecer os seus selves com generosidade e humildade. Novamente, nós vamos tocar naquele assunto do self. Por que isso? Porque é muito importante a gente conhecer a nós mesmos. Esse autoconhecimento é que nos faz autoeficaz, é que nos faz ter a resiliência. Porque se eu não tenho esse autoconhecimento, eu não sei até onde eu posso ir. E se eu me conhecer bem, eu vou saber até onde eu posso ir. Que tipo de problema realmente eu posso enfrentar agora? Ou eu tenho que me afastar um pouco, pensar mais, traçar mais planos, com quem eu vou poder contar, né? Então, essa self é muito interessante que cada um conheça e que saiba como empregar as suas virtudes, as suas forças, né? Nós vamos passar para a gestão de qualidade de vida. Na gestão de pessoa, quando se fala em QVT,
quando se fala em gestão da qualidade de vida, a gente pensa logo em gestão de pessoas, né? Quando se leva isso para as organizações. Só que a gestão de pessoas sozinha, ela não dá conta. A gestão de pessoa, ela já assume um papel muito importante, que é essa proposta de assessorar as organizações, estruturar, né, as novas ideias, os valores, resgatando a importância das pessoas como vantagem competitiva, como bem disse o Romero lá em 2007. Então, as atividades do QVT completa Macedo, que afirma que a participação na resolução de problemas, a reestruturação do trabalho, os sistemas de compensação inovadores e a melhoria no ambiente de trabalho buscam criar um nível maior de satisfação e motivação, onde seja atingida a efetividade organizacional e preservada a saúde do sistema. Vejamos aqui que quando Macedo fala sobre a QVT, ele já acrescenta muitos outros detalhes e mais itens, que depende também muito de toda a organização, de todo, inclusive dos funcionários, não depende só da gestão de pessoas, né? Não depende só do RH, mas da empresa como um todo, inclusive levando em consideração os seus funcionários, né? A satisfação, né? Porque muitas vezes, vou implantar a QVT dentro da minha empresa. Para quê? Para dar lucro. Qual o tipo de lucro? Financeiro? Aí a gente lembra lá, né? Que o lucro tem que ser também a felicidade dos seus funcionários. Quando a gente fala em gestão da qualidade de vida, a gente pensa na saúde do ser. Silva já afirmou que a qualidade de vida é responsável por 50% da saúde de um ser. Daí a necessidade que a gente tem de verificar e de apostar que não é só responsabilidade da organização, nem só responsabilidade da gestão de pessoas, mas cada um tem sua parcela de responsabilidade quando a gente fala na gestão da qualidade de vida. Né? Então, a gente depende muito de nós, a nossa qualidade de vida. Não adianta a empresa se esforçar, te dar 1001 benefício e custo, e isso, aquilo, outro, se você também não coopera para a sua qualidade de vida. O Silva, ele abordou 6 dimensões diferentes para a implantação da QVT, para a saúde nas organizações. E é muito interessante quando a gente ouve falar nessa abordagem, dessas 6 dimensões, porque elas batem exatamente lá com as nossas medidas da psicologia positiva. Não precisa nem explicar, já está mais que explicado aqui. Quando ele fala em qualidade de vida, a saúde, para a saúde, né, nas organizações e nas pessoas, engloba o físico, o emocional, o social, o profissional, o intelectual e o espiritual. Então, isso acaba por convergir, né, aquelas nossas medidas da psicologia positiva. Eu fico até feliz quando eu ouço isso e vejo. Por exemplo, a física, a gente fala em física, né, em saúde física. A questão da prática da boa alimentação, da medicina preventiva. Quando a gente fala emocional, a questão do estresse, das tensões, do entusiasmo, a autoestima. Quando a gente fala no social, a gente vai para os bons relacionamentos, né? Para o equilíbrio desse ambiente harmonioso com a família. Quando a gente fala no profissional, a gente fala sobre o reconhecimento, o desenvolvimento das suas habilidades, das suas competências, das suas atitudes. O intelectual, a capacidade criativa, o reconhecimento, né? Essa necessidade do reconhecimento do funcionário, ou o meu próprio reconhecimento, eu reconheço-me como tal. E a espiritualidade, valores éticos, valores morais, com pensamentos positivos e otimistas. Então, quando você pensar em implantar uma QVT na sua empresa, pensa em inserir a psicologia positiva, porque aí você terá
realmente uma saúde na sua organização. E eu participei de vários seminários, reuniões e até a confecção de programas de qualidade de vida. Eu destaquei 2 seminários aqui para vocês. Um é do CNPq. Aqui, ó. Esse do CNPq me chamou muita atenção porque ele engloba 2 óticas, das organizações e dos trabalhadores. Porque não existe implantar qualidade de vida numa empresa só da ótica das organizações ou só da ótica do trabalhador. Tem que ser das 2 versões, né? Os 2 têm que caminhar junto. Porque as organizações, da ótica da organização, ela cuida das normas, das diretrizes, da prática, né? Do fazer cumprir, né? Do desenvolvimento dos trabalhadores nos ambientes de trabalho, é das condições adequadas para o desenvolvimento dessas práticas, né? E os trabalhadores, eles subdividem no global, naquilo que é feito para todos, e também naquelas mais específicas, né? Que é o bem-estar no trabalho, tanto no coletivo como no individual, no respeito às características individuais. Então, essa do CNPq eu achei assim muito interessante e tem uma abordagem sistêmica, né? Muito interessante. O outro seminário é do MPT, Ministério Público do Trabalho. Também eles abordam esse daqui, ó. Eles abordam experiências que eles tiveram com a implantação do QVT. Eles fizeram comparação de 2015 a 2018. Esse seminário foi em 2018, final de 2018. E aí eles falam de princípios, né, de ações efetivadas para concretizar os seguintes princípios. Eu coloquei 6 aqui, mas tem mais princípios lá. Mas eu coloquei essas 6 que eu achei as principais, que tem muito a ver com a nossa história da psicologia positiva. Gestão participativa e eficiente, relações harmoniosas e respeitosas, reconhecimento e valorização profissional, equidade de tratamento, ambiente de trabalho saudável e cumprimento da função social. Aí muita gente fala, pô, mas isso é do papel, né? Pôr isso no papel é fácil. Pôr isso no papel é difícil e implantar isso é difícil. E conviver com tudo isso é difícil. Ninguém fala que isso é fácil. Mas existem muitas pessoas sérias, realmente imbuídas com otimismo, com muita esperança, e realmente sendo resiliente e implantando isso dentro das empresas, dentro dos órgãos do governo, dentro das organizações, e que estão funcionando. Nesses 2 casos eu trouxe para vocês, que são casos reais, que eu conheço, que eu vi, que eu participei, então, e que funciona. E eu fico feliz porque, de certa forma, não está falando em psicologia positiva, mas tem tudo de positividade, tem tudo de bom, né? Nessas implantação dessas QVTs, nessas empresas. Imagine você quando você vai falar sobre gestão participativa e eficiente, um dos princípios. Relações harmoniosas e respeitosas. A psicologia positiva tem ferramentas para fazer com que todo esse pessoal que está recebendo essa mudança de comportamento a comprar, vamos dizer assim, essa ideia. Reconhecimento e valorização pessoal. Isso tem que ser com equidade no tratamento. Como fazer isso? A psicologia positiva tem ferramentas para essas implantações. Por isso que eu falo que eu fico muito feliz que a gente pode linkar muito bem a psicologia positiva com essa metodologia de trabalho que é a QVT, né? Muito usada, muito praticada em muitas empresas, mas que muitas vezes não vai para frente, exatamente pela falta de uma ferramenta maior para convergir isso, né? Para realmente ter um objetivo bom. Eu deixo para vocês quase sempre, nos final das
das exposições, alguma coisa, leitura para reflexão, que normalmente está em anexo. Nesse caso aqui, eu deixei uma reflexão de leitura sobre o livro, esse livro Sobreviver, né? Esse aqui, aquele que eu já mostrei, da Cláudia, que está lá em anexo, que fala sobre a resiliência. Por que eu fiz isso? Eu costumo fazer isso com os livros, porque muitas vezes a pessoa não pode comprar o livro, ou às vezes a pessoa não tem tempo de ler. E como eu tive a oportunidade de inclusive, ser autografado pela própria escritora, eu tive assim, o maior prazer de fazer uma resenha e de colocar lá os pontos chaves, vamos dizer assim, as reflexões dos pontos chaves na parte de resiliência. Para ficar mais fácil de leitura, né? Para quem não tem tempo e tal, lá são poucas páginas. E eu deixo essas perguntas que não vale pontuação, mas que elas são cruciais e muito importantes para que você possa prosseguir bem nesse curso. Por que eu falo isso? Você pode anotar num livrinho separado, num caderninho separado ou numa aba do seu computador e responder agora, quando você está fazendo as suas aulas, e responder agora e deixar lá com observação e tudo mais. Daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, você vai lá dar uma olhada e você faz as comparações de novo. Por exemplo, né, o que você tem feito para a sua qualidade de vida no seu dia a dia? Ou seja, o que você tem feito, o que você se propõe a fazer? Ah, não faço nada, mas o que você vai propor a fazer? Com que você coopera para a melhoria de vida das pessoas no nosso planeta? Planeta? Gente, nossa, eu vou cuidar da minha vida, fazer aquilo que é melhor para mim. Não, gente. Só o fato de você separar o seu lixo, só o fato de você usar menos, você não usar produtos com agrotóxicos, só isso você já está ajudando a cuidar do planeta. Então não é uma coisa que está muito longe, ela está próximo. A questão do consumo, né? Então, existe 1001 maneira fácil e rápida e prática para a gente fazer para cooperar com o planeta. Você considera que as suas ações possuem autoeficácia? Se você considera, quais são essas ações? Então, são coisas de meditação que você pode fazer no seu dia a dia, que pode ajudar muito, né? E que você pode fazer essas reflexões de forma muito séria, muito olhando para o seu self, de tal forma que você mais tarde vai ver o quanto isso te ajudou, né? Mesmo que inconscientemente isso vai te ajudar, com certeza. Eu tenho muita esperança e otimismo. Aula, então, nós já vamos começar o nosso segundo módulo. Será a aula 11, né? Do nosso segundo módulo. Vamos falar sobre liderança positiva. Nós já falamos um pouco sobre liderança positiva, sobre líderes positivos. Nós vamos falar de novo, mas agora com mais ênfase, né? De uma forma mais ligada à psicologia positiva e fazendo um apanhado de tudo aquilo que nós já aprendemos para a gente poder entender melhor essa história de liderança positiva, né? Então, até breve e muito obrigada e sunshine para todos.